O assédio moral é uma ocorrência comum nas empresas de telemarketing e, por isso, se constitui em um dos temas que mais tem sido discutido na atualidade no que se refere ao trabalho e ao trabalhador. Sobre este tema, nós vamos conversar com o especialista em gestão empresarial e direito da empresa, o advogado Watson Pacheco Silva, autor de um artigo com o título Assédio Moral nas Empresas de Teleserviços. Dr. Watson, primeiramente, o que é o assédio moral? O assédio moral é basicamente assim, a exposição do indivíduo, do trabalhador, a situações que venham trazer humilhação e constrangimento. Geralmente, ela é repetitiva e prolongada e ocorre durante o trabalho, né? E ofendendo, assim, a sua dignidade, a sua integridade física. Chega a ser uma espécie de bullying, como ocorre nas escolas? Sim, pode ser chamado até de bullying, só que a nossa terminologia jurídica hoje adotou como assédio moral, diferenciando um pouco do dano moral por se tratar, né, de um assédio acontecendo dentro do ambiente de trabalho. Então já tem um entendimento na justiça quando há o assédio moral. Sim, já há diversas decisões no Tribunal Superior do Trabalho, né, acerca do assédio moral. Num artigo escrito pelo senhor com o título Assédio Moral nas Empresas de Teleserviços, por quê? É de maior incidência? Hoje, o setor de teleserviços, ele emprega mais de 2 milhões de empregados em todo o Brasil. Por ser uma empresa que contrata muito, acaba sendo muito recorrente, né, as situações de assédio moral nos ambientes de trabalho de call centers, né? E isso despertou um pouco assim a vontade de explicar para a comunidade o que ocorre, né, nos ambientes de call center relacionado ao assédio moral. Porque o senhor fala que o objetivo daquele patrão ou chefe que assedia o funcionário é motivar que o trabalhador peça demissão, é isso? Algumas das situações, sim. Trabalhadores que não estão cumprindo metas e que não estão sendo vantajosas para a empresa, ela acaba sendo compelida a pedir demissão por conta das suas verbas rescisórias, né? E uma dos fatores que leva ao assédio moral é exatamente fazer com que o empregado, né, fazer com que o empregado peça demissão para que essas verbas rescisórias sejam diminuídas no momento da sua rescisão, né? E assim o empregador acaba obtendo uma certa vantagem. Mas o assédio moral não se resume apenas a forçar que o trabalhador peça demissão, mas também a forçar que o trabalhador cumpra suas metas essas que às vezes são quase que impossíveis, né? E tendo como objetivo, né, às vezes, até denigrir a imagem da pessoa para que ela não venha cometer certas falhas ou até para que ela, de certa forma, entre aspas, se motive a cumprir as metas para que da próxima situação ela não venha sofrer por essa humilhação. E diante da necessidade, a maioria das vezes, a pessoa acaba suportando esse tipo de assédio moral no trabalho? Olha, ocorre que muitas vezes os trabalhadores, principalmente do setor de call centers, dependem muito do trabalho. E por conta disso, eles acabam suportando, né, o assédio moral por conta de necessitar daquele emprego, de necessitar daquele trabalho. Então, isso acaba sendo bastante recorrente, a pessoa optar por suportar essas humilhações ao pedir demissão ou até ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho. Estamos conversando com o advogado especialista em gestão empresarial e direito da empresa, o Watson Pacheco Silva. Ele que é autor de um artigo com o título Assédio Moral nas Empresas de Teleserviços. Só que o assédio moral traz sérias consequências à vítima. Isso, o assédio moral ele traz algumas consequências. Há casos de que trabalhadores, por conta do assédio moral, tenham entrado em depressão, né? E assim,
tendo diversos períodos de licença médica por conta disso, por problemas psíquicos. E na justiça, doutor Watson, como a vítima de assédio moral vai provar lá na justiça que sofreu este problema? Olha, a prova ela pode ser feita de várias formas. Primeiro, a prova testemunhal, né? Os colegas de trabalho. Mas a prova testemunhal dos colegas de trabalho, ela também se torna um pouco complicada porque as pessoas que vão testemunhar contra a empresa são geralmente empregados desta empresa. Mas não é só a prova testemunhal. Muitas vezes o assédio moral se dá através de e-mails, se dá através de documentos, né, e de exposições públicas. Tudo isso serve e ajuda como meio probatório para o assédio moral. Então é importante, se vier esse assédio por meio da documentação, a vítima arquivar para depois recorrer à justiça. Isso, arquivar os documentos, os e-mails, se a vítima está sofrendo recorrentes, né, assédios, ela pode gravar esses assédios em forma de áudio, né, e também até colegas de trabalho que já tenham sido demitidos, que já tenham saído da empresa, podem sim ser chamados e convidados a testemunhar em favor. Há muita diferença, doutor Watson, do assédio moral para o sexual? Olha, o assédio sexual, ele é muito específico no que diz respeito à sexualidade, né? São ali aqueles convites para uma saída, que tenha um objetivo sexual. O assédio moral, ele também pode ser considerado um pouco aí do assédio sexual, né? Pode englobar, sendo uma forma mais ampla, né, da forma de assédio, mas ela se restringe um pouco mais a questões cotidianas do trabalho, questões que envolvam o ambiente de trabalho, né, e assim as suas atribuições. E é a Justiça do Trabalho que cuida desse fato aí quando recorre à Justiça? Isso, a Justiça do Trabalho, ela é responsável por dirimir todos os conflitos relacionados, né, a relações do trabalho e relações de emprego. A questão, sim, do assédio moral, ela é tratada junto à Justiça do Trabalho. Não precisa recorrer à Justiça Comum, então? Não é necessário a Justiça Comum, inclusive se isso ocorrer, a Justiça Comum declinará a competência à Justiça do Trabalho por ser originada de uma relação de emprego. E nessas empresas de serviço de telemarketing, como o senhor disse, é algo recorrente. Claro, não estamos sendo levianos de responsabilizar todo mundo, mas é um serviço, diante da rotatividade, recorrente. Isso, é bastante recorrente situações de assédio moral dentro das empresas de teleserviços. Agora, isso traz bastante prejuízo a essas empresas, porque o desempenho dos funcionários acabam por cair, a produtividade ela é diminuída, né? Colabora também para o aumento do índice de rotatividade dos colaboradores, né? Agora, sim, há uma solução para tudo isso, né? Porque as empresas de teleserviços, elas podem realizar campanhas para divulgar essas situações de assédio moral, né? E também implantar projetos para que haja uma melhoria na qualidade de vida no trabalho, né? Para que os seus trabalhadores trabalhem mais motivados, né? Que os funcionários confiem nas pessoas para a qual elas trabalhem, se orgulham do que fazem, né? E também convivam mais harmoniosamente com seus pares no ambiente de trabalho. Muito bem, conversamos com o advogado especialista em gestão empresarial e direito da empresa, o Watson Pacheco Silva, ele que escreveu um artigo com o título Assédio Moral nas Empresas de Teleserviços. Ele explicou primeiramente o que é o assédio moral e que vem sendo muito recorrente, sobretudo em algumas empresas de telemarketing pelo país. Dr. Watson Pacheco Silva, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio Justiça. Eu é que agradeço.